Olá, meus guerreiros, vamos lá, aula 4 deste módulo da advocacia nos benefícios por incapacidade. Terminamos a aula 3 trabalhando com algumas questões que envolvem a verificação da legislação médica, lembram disso? Resolução 1488 do Conselho Federal de Medicina, parecer 10 de 2012 do Conselho Federal de Medicina. Isso vai ser fundamental na hora da gente discutir a perícia, por exemplo, e a gente vai ver isso na aula de hoje. Vamos para o slide onde a gente terminou a aula passada. Fechamos aqui com o cuidado da petição inicial, que se vocês verificarem aí, logo na sequência do material de vocês, tem alguns pontos que eu entendo necessários para serem abordados na petição inicial. E aqui atenção aos quesitos. Eu já queria deixar para você um primeiro ponto. Não trabalhe com quesito padrão. Cada caso é um caso, gente. Cada meio ambiente de trabalho é um meio ambiente de trabalho. Cada doença é uma doença, cada doença gera uma consequência. Então, não trabalhe com quesito padrão, porque muitas vezes eu já escutei dos peritos, vocês ficam bravos com a gente, porque de repente a gente não responde alguns quesitos, mas é que tem quesitos que não tem relação alguma com aquela incapacidade, com aquele meio ambiente do trabalho. Então, entenda o que está acontecendo com o teu cliente e faça a quesitação com base na realidade do sujeito. Então, se ele trabalha lá com carregamento de materiais pesados, traga a discussão para esse ponto, sempre que possível, gente, nos quesitos, para evitar, por exemplo, perícias que dizem, eu não tenho como atestar se quando o cidadão pediu o benefício ele estava incapaz, mas hoje, na data da perícia, ele está incapaz, e aí você vai ter, de repente, um benefício sendo concedido a partir do dia da perícia somente, não da DER. Então você vai dizer lá no seu quesito, por exemplo, né, se ele estava incapaz desde a DER, se não tiver elementos para fazer essa verificação, com base no documento X, e daí você trouxe lá, então, uma determinada documentação dentro do processo, uma tomografia computadorizada, por exemplo, datada lá 20 dias após a DER, e daí você vai dizer o quê? Olha, se na DER ele não estava verificando essa tomografia computadorizada datada de 20 dias após a DER, nesta data ele poderia estar incapaz, porque quanto mais elementos materiais você vai trazendo dentro do processo para o perito se debruçar, mais difícil fica a vida dele para ele dizer que de repente o cidadão está incapaz somente a partir do dia da perícia. Agora, preste atenção também nos documentos que você vai estar juntando, porque não raras vezes você pega uma tomografia, por exemplo, onde vai ter lá o laudo médico e no corpo do laudo vai estar dizendo que fulano tem alterações significativas aqui, ali, problemas dessa ou daquela ordem, e lá na conclusão, um erro, um Ctrl+C, Ctrl+V, por exemplo, ficou lá constatado na conclusão, sem alterações significativas. E aí, gente, o que acontece? Esta informação da conclusão pode ser levada em consideração e não aquela que está no corpo do laudo. E aí você ter o perito dizendo que o cidadão está capaz. Então aqui vale falar com o médico, falar com a empresa que emitiu o laudo, e não acho que eles não vão consertar. Muitas vezes você liga e eles veem, não, realmente houve esse erro, estamos mandando então um novo laudo, e ele não está mentindo, ele está simplesmente dizendo, concluindo conforme o corpo do laudo determinava. Então, esses pontos aqui você tem que estar bem atentos, né? E verificar efetivamente que documentos que você está juntando. Porque assim, eu vejo muita gente juntar 30 laudos, 30 atestados médicos, mas nenhum laudo. Quantidade não é quantidade que vai dar direito a benefício. O que vai dar direito a benefício é a qualidade dos documentos. E o que acontece? Um atestado médico, quando você vai procurar a literatura médica, você vai descobrir que um atestado ele não tem um amparo científico necessariamente. Ele pode ser dado sem que se tenha esse suporte científico. Já um laudo não. Ele é dado com um suporte científico. Ele tem uma fonte de informação que é mais fidedigna, mais, vamos dizer, tem um corpo muito maior do que aquilo que é dito num mero atestado. Então, procure também juntar documentos que te tragam a possibilidade de fazer uma discussão eficiente dentro do processo. Eu falei para vocês agora há pouco, né, na aula passada, melhor dizendo, a questão
da resolução 1488. E falei que nesta aula eu iria dizer os reflexos disso dentro do processo. Veja lá, eu falei que a resolução 1488, no artigo 6º, diz que o médico tem que conhecer o processo produtivo da parte. Olha que boas provas podem te dar dentro de um processo. Foi feita a perícia, o cidadão era montador de móveis das Casas Bahia. E a perícia dizia que ele tinha problemas significativos na coluna, que não podia sofrer sobrecarga na coluna vertebral, mas que ele não estava incapaz para o trabalho. Aí, combatemos a perícia e dissemos, complemente, pedimos ao juiz, peça para que seja complementada a perícia, porque não foi discorrido nada sobre o processo produtivo, foi descumprido o artigo 6º da resolução 1488 de 98 do Conselho Federal de Medicina. E o juiz, então, pede ao perito para que complemente. E o perito diz, desnecessário, porque ao ser perguntado referiu que trabalha nas Casas Bahia. E é material aglomerado. Hoje, todos os móveis que guarnecem cozinhas, na sua grande maioria, são de material aglomerado, MDF, MDB, material de fácil manuseio. Mostrou desconhecimento do processo produtivo. Por quê? Essa pessoa que trabalha lá, ela carrega só uma chapa por vez? Carrega 2, carrega 50? Carrega uma caixa por dia? 1000 caixas por dia? Essa pessoa monta móveis e ao montar móveis fica em pé, fica sentado, fica de cócoras? Dentre os móveis que carrega, é só o material aglomerado ou carrega sofá, geladeira? E se chega na casa da pessoa, a pessoa mora em um sobrado e tem que levar ao segundo andar, leva aonde? Se chegar em um prédio e o elevador é pequeno e não couber no elevador, leva aonde? Aí, como dizem eles, leva no lombo, doutor. E ele não pode sofrer sobrecarga na coluna vertebral. E aí, aliado a essa discussão, uma série de documentos, atestados de saúde ocupacional, que traziam o que efetivamente acontecia naquele meio ambiente do trabalho e que ele não tinha condições de continuar trabalhando naquela função. E quando sobe em grau de recurso, o tribunal analisa e verifica que houve realmente uma falha na investigação, não observou o processo produtivo a fundo, e por mais que tenha referido depois que o processo produtivo era de uma ordem, os documentos trazidos pelo segurado demonstram outra ordem. E foram emitidos pela medicina do trabalho, que também é equidistante das partes. E aí, levando em consideração as provas dos autos, foi concedido o benefício. Porque não é só de uma perícia que se faz um processo de benefício por incapacidade. O Código de Processo Civil é claro, o juiz dá a prova, o juiz dá a sentença conforme as provas dos autos. E aí, ao fazer a valoração das provas, mas a parte deu a possibilidade do juiz valorar e discutir a perícia com os outros elementos de prova que estavam no processo. E houve a discussão de uma omissão e essa omissão sendo suprida pelos outros documentos trazidos pela parte. Está vendo como conhecer a legislação médica faz diferença? Como você trabalhar com elementos de prova robustos fazem a diferença? E uma coisa que pouca gente faz, entre em contato com a empresa que o segurado trabalha. Porque elas lá, às vezes, têm documentos que vão ser significativos para conseguir para você o benefício. Porque lá existem bons atestados admissionais, bons atestados periódicos de saúde ocupacional, que podem demonstrar uma realidade diferente. E eles conhecem o processo produtivo, porque fazem a investigação dentro de determinada empresa. Então, esses aspectos são muito importantes e é por isso que eu deixei aqui para você nos aspectos práticos. E queria falar da influência da Resolução 1488, logicamente em conjunto com outros documentos que estão dentro do processo. Vejam que eu tenho aqui a questão da necessidade de perícia e eu gostaria que vocês só fizessem uma marcação aí. Está 427 aí, pessoal. 427 era do código antigo, tá? O código atual é 472. Beleza? Então só façam essa alteração aí ao artigo 472 do código atualmente em vigor. E aí, aqui a fundamentação
da sentença, eu acabei tratando com vocês dentro do exemplo que eu queria discorrer sobre a resolução 1488 de 98 do Conselho Federal de Medicina. Veja se a sentença está efetivamente fundamentada. Se a sentença estiver fundamentada somente no laudo pericial e existir outros documentos no processo, no mínimo embargo de declaração. Por quê? No exemplo que eu falei agora, tinha vários outros elementos de prova, e se o juiz só dá a sentença com base na prova pericial, ele foi omisso com relação às outras provas. Eu não estou dizendo que ele não tenha que sentenciar com base naquilo que está na perícia, mas ele tem que fazer a valoração da prova e, na sua fundamentação, demonstrar que a prova pericial é mais forte, é mais robusta, dá a ele maior amplitude de visualizar o caso concreto e chegar à conclusão de capacidade. O que não pode é simplesmente fechar os olhos para as outras provas que estão dentro do processo judicial. Beleza? Vamos para Não estou dizendo aqui que você deve fazer a petição inicial aqui, né? Quem sou eu para dizer como é que você deve ou não fazer as coisas aí dentro do seu escritório. Mas diria para vocês que é uma forma que eu gosto de trabalhar e que geralmente traz bons frutos porque você faz com que haja um raciocínio linear em cima do problema que o seu cliente está passando. E o juiz consegue entender isso de uma maneira também melhor. Mais eficaz, porque, como eu falei, aquela petiçãozinha de 2 linhas dizendo qual é o problema do cliente não ajuda o juiz, e você tem que ajudar o juiz a enxergar o problema. Então, vamos lá, rapidamente. Descrever de forma pormenorizada, mas quando eu falo pormenorizada não é para você fazer um tratado aqui. Seja simples, claro e objetivo. Quais são os sintomas que o cidadão tem, desde quando ele sente esses sintomas, porque aqui você está fixando, nesse momento, a data de início da doença. Então, desde quando ele tem essa doença, porque depois vai ser importante você discutir, essa doença foi progredindo, desde quando ela vem progredindo, ela não tem uma situação de melhora, já faz tempo que o cidadão está passando por essa situação e só piora. Então aqui você já vai delineando esse contexto. Se procurou ou não tratamento médico, e se procurou, qual é o diagnóstico trazido pelo profissional de saúde, trazendo ali qual é a CID. Então aqui, de repente, você já está também identificando ao juiz, tem um problema severo na coluna, já procurou tratamento de fisioterapia, não surtiu efeito, agora foi orientado a ele que ele tem que fazer uma cirurgia na sua coluna, e mesmo com a cirurgia, ele não vai poder, de repente, exercer então a sua atividade, porque vai ficar com limitação de movimentos, não vai poder ter sobrecarga na coluna vertebral. Então aqui você já está discorrendo sobre todo esse quadro, a autoridade judicial. Se você não tem o amparo de um médico, não consegue falar com o médico do teu cliente, não trabalha com o médico parceiro, que é seu assistente técnico, busque saber quais as consequências das CIDs que estão elencadas lá no caso do teu cliente. Vou recorrer a quem, André? Ao senhor Google. Só que, gente, entra no Google acadêmico. Quando você vai fazer lá as pesquisas, tem lá nas configurações, você coloca lá acadêmico. Por quê? Vai sair ali, no teu argumento de pesquisa, só resultado de estudos científicos relacionados àquela situação. Então, artigos científicos, publicações. Então, ali você tem base para estar identificando quais são as situações que podem acarretar a incapacidade do seu cliente, por exemplo. Tivemos uma situação lá onde o cidadão trabalhava exposto à energia elétrica e nessa exposição à energia elétrica ele tinha perdido num acidente fora do seu local de trabalho a vista de um olho. E aí a gente discutia que ele tinha que ser aposentado por invalidez, porque já tinha também uma certa idade, não tinha como ser reabilitado, e a gente discutiu o quê? Ele não pode estar exposto à energia elétrica porque ele tem visão monocular e você perde a noção de profundidade. Como é que você vai dar manutenção em uma linha elétrica se você não tem a noção de profundidade? E num artigo científico, publicado aí junto aos Estados Unidos, se verificou lá no estudo que as pessoas que tinham a perda
da visão de um olho, visão monocular, podiam fazer N atividades, menos, dizia no estudo, trabalhar exposto à corrente elétrica. E isso foi fundamental depois no combate à sentença na turma recursal para reverter o benefício e dar o direito ao segurado. Então, busca ali as consequências das CIDs elencadas. Se já houve ou não afastamento, se já houve, qual data que ocorreu, por qual período, porque aqui, meus queridos, você pode estar identificando a diferença entre um auxílio-doença e uma aposentadoria por invalidez, porque a aposentadoria por invalidez, ela vai ser concedida quando o segurado estiver incapaz para toda e qualquer atividade, ou ainda quando a incapacidade for de difícil recuperação. Então você tem lá um cidadão que está com câncer, por exemplo, e aí ele começava com afastamentos de 60 dias, voltava a trabalhar, depois ele começou a ter afastamentos de 90 dias, e aí agora ele está se afastando lá por 120 dias, e isso já faz 2 anos e meio, 3 anos. O que você já está demonstrando aqui ao juiz? Que com o passar do tempo não regride a doença, pelo contrário, progride, e que daí ele está dentro de uma situação de difícil recuperação. E logo deveria receber uma aposentadoria por invalidez e não um auxílio-doença. Então, essas situações são importantes para que o juiz tenha essa contextualização. E lógico, descrever como é desenvolvida a atividade do seu cliente. Então você vai dizer lá, o cidadão é pedreiro, carrega pilha de tijolo, bate cimento e tem problema lá na coluna cervical. Olha, a cidadã aqui é instrutora de autoescola e está tomando medicação para controle aí da depressão, medicação que lhe causa sonolência excessiva, irritabilidade. Então, aqui você tem que desenvolver como é que é a atividade. Como é que uma pessoa, então, que tem sonolência excessiva, vai estar lá ensinando alguém a dirigir e tendo que, de repente, acionar os pedais em caso de uma distração do aluno, quando ele estiver lá numa aula prática, por exemplo. Então, você tem que descrever como é desenvolvida a atividade. Tem situações corriqueiras, o cidadão coloca na perícia, não pode estender o braço mais 100%. E não pode levantar o braço além da altura do ombro. E daí a pessoa é caixa numa praça de pedágio. Aí você tem que demonstrar o que acontece ali naquele meio ambiente de trabalho, onde todo o tempo, com aquele braço, ela vai precisar estender, teria que estender o braço 100%, teria que muitas vezes colocar o braço acima da altura do ombro, porque se para um veículo um pouco mais alto, ela tem que levantar para conseguir dar o troco, enfim. Por mais que não saia um benefício de auxílio-doença, que vai vir uma limitação, e aí ela vai receber uma situação de auxílio-acidente, porque ficou com uma sequela, se foi decorrente de um acidente do trabalho ou um acidente de qualquer natureza. Então, descrever o meio ambiente do trabalho faz com que você faça com que o juiz enxergue o que acontece na prática, na vida laboral daquele sujeito. Beleza? E aí, você vai lá para as questões sociais, que hoje tem que estar também, a gente viu aí na primeira aula, verificadas aqui nos benefícios por incapacidade. Desde quando ele exerce a atividade atual, porque, de repente, a discussão vai ser, o cara é caminhoneiro há 30 anos, agora não pode mais trabalhar como caminhoneiro, eu vou reabilitar esse cara para quê? Com 53 anos de idade, sem ensino, tem lá, malemar o ensino fundamental, esse cara vai ser reabilitado e vai trabalhar em que situação? E aí ele tem uma incapacidade social. Se já trabalhou em outra atividade ou não, se exerce uma atividade concomitante, porque eu dei até o meu exemplo lá, professor e advogado, então de repente está incapaz para uma, não está incapaz para outra, grau de instrução, porque às vezes até o processo de reabilitação que querem colocar o sujeito, o grau de instrução dele não permite. Já vimos aí situação onde o cidadão era cortador de cana e queriam reabilitar ele, chegou a ser enviado para o processo de reabilitação para ser porteiro. Mas como é que ele vai ser porteiro se ele não tem ensino nenhum, não sabe ler, não sabe escrever, e qualquer prédio você tem que ter lá o livro de relatório das situações que acontecem, chega a carta, ele tem que saber para quem que é a carta. São situações que beiram o ridículo, mas que infelizmente acontece. Então,
numa observação desse tipo, você já orienta ali, direciona o juiz, no sentido de que ele tem uma incapacidade parcial, não adianta dar só um auxílio-doença para ele, porque as questões sociais são completamente desfavoráveis, e a capacidade residual que ele tem, as atividades que ele poderia exercer, ao seu grau de instrução não lhe permitem exercer. E aí já teria que aposentar por invalidez, e não receber um auxílio-doença. Beleza? Tranquilo? Vamos adiante. A perícia, tanto administrativa como a perícia judicial, tem que ser fundamentada. O processo administrativo ele também passa pela necessidade de fundamentação. E aí, quando você vai lá para a instrução normativa, que vai valer na esfera administrativa, você vai ver aí no artigo 304, parágrafo 1º, que dessa análise médico-pericial, olha lá a palavrinha, deverá, logicamente, ser fixada a data do início da doença e a data do início da incapacidade, devendo a decisão de capacidade ou de incapacidade ser fundamentada a partir de dados clínicos objetivos. Então ele tem que dizer o porquê que ele está dizendo que o cidadão está capaz. E para dizer, ele vai ter que verificar o quê? Exames complementares que o sujeito traz, comprovante de internação hospitalar, por exemplo, atestados de tratamento ambulatorial, outros tipos de exame que ele possa vir a ter, cirurgia, né? Prontuário médico que coloca lá a cirurgia que foi realizada, tudo isso entra ali dentro de outros elementos. E os critérios que ele utiliza para a fixação dessas datas deverão ficar consignados ali no relatório pericial. Por quê? Para você verificar se está certo, se está errado e verificar como é que você combate. E aí aqui, eu estou então dentro de uma perícia administrativa. Tá? Então presta atenção aqui comigo. Se ele está dentro de uma perícia administrativa e você tira lá a cópia do processo, verificou que a perícia de repente não está a contento, você tem dois caminhos. Você pode ir para o judiciário, mas eu te digo, muitas vezes não é a vantagem ainda. Faça um recurso administrativo, conheça a jurisprudência administrativa do Conselho de Recursos, hoje do Seguro Social e não da Previdência Social, mudou o nome. Né? Porque você tem várias alterações nas juntas. Você traz documentos e os conselheiros hoje eles têm essa possibilidade. Com base nos documentos clínicos apresentados, eles podem alterar. Ou podem, você diz lá que a perícia foi inconclusiva ou que a perícia foi incompleta, o conselheiro pode converter o feito em diligência e pedir a realização de uma outra perícia. E tem situações em que tem sido mais vantajoso você ir para o administrativo do que você ingressar direto com uma ação judicial. E não esqueça, uma decisão judicial transitada em julgado faz coisa julgada no administrativo. Uma decisão administrativa transitada em julgado não faz coisa julgada no judicial. Então, por mais que você vá até o Conselho de Recursos em Brasília e perca, você ainda tem a possibilidade do ingresso da ação judicial. Então, saiba analisar. Entra lá no site do Recursos, que está no ar, vê a jurisprudência administrativa. Tá? Isso é importante. Então, aqui a perícia administrativa já tinha que conter esses elementos. Está lá, deverá conter. Isso é extremamente importante e anotem aí, com fitas rosas as meninas e os homens, vamos ver, coloca aí um desenho de uma cerveja do lado, porque de homem lembra fácil. Falou em cerveja, lembra fácil. Tá? Por que que você tem que anotar isso e não esquecer? Essa palavrinha deverá dentro desse universo de laudo pericial, porque nós estamos vivendo um momento de pente fino. Por mais que você não queira trabalhar com aquela situação de mandado de segurança, que eu falei para vocês aí em aulas anteriores, se chamam o seu cliente para a perícia, e a perícia não é feita dentro desse contexto, não é fundamentada, qual é o resultado disso, meus queridos? Se não houve fundamentação, a perícia pode ser nula. E o que vai acontecer? Tem várias acontecendo, hein? Chamou o seu cliente para a perícia, deu alta para ele, você pegou a cópia do laudo, está zerado o laudo, só lá, capaz. Ou capaz e com uma ou outra informação, sem fundamentação. Você vai para a justiça e vai dizer o quê? Esse laudo é nulo. Qual é a consequência? Declarou nulo, volta à situação imediatamente anterior. O que é a situação imediatamente anterior? Demorou 6 meses para vir essa decisão dizendo que é nulo, transitou em julgado.
volta como se nunca tivesse parado de receber benefício. Vai receber os 6 meses do benefício que deixou de receber e terá que ser chamado para uma nova perícia. Fica de olho, então. Viu como a instrução normativa te ajuda? E muito. E, às vezes, as pessoas não gostam de estar estudando pela instrução normativa. Aqui o artigo 6º da Resolução 1488, que a gente já tinha discutido com vocês, está aí só para o seu conhecimento. Isso aqui vai valer tanto para perícias administrativas como para perícias judiciais. Então ele tem que analisar, avaliar a incapacidade através de exame clínico, documentos, provas, laudos e ainda conhecendo lá, tá aqui embaixo, conhecendo para isso os processos produtivos e os ambientes de trabalho da empresa. Não estou inventando nada, viu? Está tudo aí na legislação para você se deleitar daqui para frente. E agora, meus queridos, vamos aí no ponto alto da aula de hoje, que é a questão da perícia dentro do novo Código de Processo Civil, Código atual, tá? Código em vigor, já, a gente fala novo, né? Mas ele é o único agora. Quando a gente estava naquela transição, ele viria a ser o novo. Agora ele é o código atual. Mudou muito, gente, a questão da perícia. E ficou bom para a gente. Na verdade, ficou bom para todo mundo. Porque o processo ele tem que ser bem instruído, bem conduzido. E dentro do princípio da cooperação, do artigo 6º do novo Código de Processo Civil, todos os atores que estão dentro do processo têm que trabalhar para que o processo seja bem conduzido, bem instruído, bem elaborado, para que se chegue à verdade real. Certo? Vamos ver, então, como é que tem que ser a perícia judicial a partir de agora. Artigo 465. O juiz nomeará perito especializado. Anotem aqui com a caneta rosa as meninas e o desenho da cervejinha os meninos. Depois, quando vocês começarem a ter sucesso aí, os rapazes principalmente, porque daí vão ganhar um dinheirinho e vão tomar uma cervejinha. Lembre do professor, convide o professor para tomar uma cervejinha com vocês. Tá? Olha lá. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Por que eu falei para você anotar especializado? Tinha uma discussão na vigência do Código Antigo que, para mim, agora ela perdeu o seu efeito. O Código Antigo, você ficava discutindo, tem a necessidade do perito, médico perito, por exemplo, nos casos de benefício por incapacidade, ser especialista ou pode ser um generalista? Pode ser um especialista em outra área? Por exemplo, um clínico geral pode fazer uma perícia oncológica? Ou um obstetra pode fazer uma perícia oncológica? No Código Antigo, você tinha esse debate muito acalorado. No novo, eu já entendo que perdeu o efeito. Por quê? Olha a palavrinha aqui, gente. Especializado. No Código Antigo, o requisito para ser perito era ser um profissional que tivesse cadastrado no conselho que regulamenta a atividade. Então, um advogado tinha que estar inscrito na OAB, um médico no CRM, um dentista no Conselho Federal de Odontologia e por aí vai. Agora, não. Se a lei quisesse manter aquele padrão, não tinha alterado a redação. Ele está dizendo lá, tem que ser um médico especializado, com especialidade. Você, quando se forma advogado, você é bacharel. Aí você vem aqui no Damásio fazer a pós-graduação em previdenciária. Aí você vai tornar o quê? Um especialista. Será, André, que é assim mesmo? Olha lá o inciso 2. Eu tenho que apresentar em 5 dias currículo com comprovação da especialização. Então, meus queridos, para mim acabou a discussão. Hoje, para ser perito na justiça, e aqui, no caso em que nós estamos discutindo os benefícios por incapacidade, tem que ser especialista na área do conhecimento a ser investigado. No mínimo, então, eu entendo que teria que ser um médico do trabalho, porque ele conhece, pelo menos, o meio ambiente do trabalho e sabe fazer a relação ali das questões clínicas com o meio ambiente do trabalho. Mas o mais correto ainda é, se eu tenho uma situação oncológica, vai vir um oncologista. Se eu tenho um problema lombar, vai vir lá o médico que tem a especialidade ali, um ortopedista. Um problema neurológico, vai vir um neurologista e assim por diante.
Beleza? Então, olha lá, primeira grande alteração. E olha que interessante aqui o parágrafo 5º. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz, aí poderá, reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Então, o que acontece? Às vezes sai a perícia e a perícia está inconclusiva ou está faltando elementos. Não verificou o processo produtivo da parte, por exemplo. Está deficiente, não está? A gente não viu que a resolução manda conhecer o processo produtivo? Aí você pede para o juiz lá, ó, complementar, intimou depois da perícia, né, para você apresentar quesitos complementares ou fazer novos quesitos. E aí você vai dizer, opa, excelência, faltou a verificação do processo produtivo, intime ao perito para que ele se manifeste e já o advertindo, nos termos do parágrafo 5º do 465, se não fizer, poderá ter reduzida a sua remuneração. Consequência do princípio da cooperação. Entrou, faz. Beleza? Bora para frente, que tem bastante coisa da perícia aqui. Artigo 468. O perito pode ser substituído quando? A gente não viu que ele tem que ser especialista? Aí vem lá, faltar conhecimento técnico ou científico para tanto. Inciso 1. Então, faltar conhecimento técnico específico para aquela área que ele vai ter que opinar. Isso você já pode impugnar, por isso que tem que apresentar o currículo. Apresentou o currículo, você olha o currículo e já diz, ô excelência, o senhor está nomeando aí um oculista para fazer uma perícia oncológica de fígado, por exemplo, o cara está com câncer no fígado. Qual é a relação, qual é o conhecimento que ele tem disso? Você já pode impugnar e pedir a substituição. A ideia é, e o que tem acontecido, a regra geral, esses currículos ficam depositados na secretaria do juízo. Tá? Sem motivo legítimo deixar de cumprir o prazo do encargo. Então o juiz hoje, quando ele dá o munus lá ao perito, ele já diz, ó, você tem que apresentar a perícia em 20 dias, por exemplo. Não apresentou, porque você sabe, tem perito aí que infelizmente não cumpre prazo e você lá com o cliente num problema imenso, precisando do benefício, e aí você acaba não tendo benefício porque a perícia não vem para dentro do processo, você não pode nem pedir com segurança uma tutela de urgência depois que vem a perícia, porque a perícia não vem para dentro do processo. Então você já pode manifestar lá, ó excelência, com base no inciso 2 aqui do 468, venho pedir a substituição do perito porque ele não cumpriu o prazo determinado. Não foi o prazo razoável, mesmo que o prazo já tenha se escoado, a razoabilidade também já foi, porque já passa 90 dias do prazo que o senhor determinou e ele não entrega a perícia. E aí, quando acontecer isso dele não entregar no prazo, vem o parágrafo 1º do 468 e diz, o juiz, e aqui, ó, veja que não é uma possibilidade, não é o juiz poderá comunicar, é o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, e aí vem o pode, podendo ainda impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo. Então você pode requerer lá, ó excelência, o senhor deu prazo de 60 dias, ele não cumpriu, já faz mais 90 que ele está com o processo, não entrega, o cliente está aqui agora, nessa situação, há 5 meses, 6 meses esperando benefício, então que enquanto ele não apresente aí, substitua, e que enquanto ele não vai receber benefício por conta da ineficiência do perito, que ele seja intimado, condenado a pagar multa no valor equivalente, por exemplo, ao benefício que o cidadão está deixando de receber. É um pedido possível. Tá? Beleza. 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência. Isso vai refletir aonde? Escuto muito assim, André, pode acompanhar a perícia? Eu, como advogado, posso entrar na perícia? Porque você sabe como é que é a prática, né? Você chega lá, está entrando, quem é o senhor? O senhor advogado. Não, então o senhor espera aí fora. Tá bom, né? A gente volta lá, recolhe-se a insignificância. No código antigo, busaidiano, eu já, com base no artigo 422, tinha o seguinte entendimento. Para ser perito,
eu tinha que ser profissional registrado no órgão de classe. Mas acontecendo no 422, para ser assistente técnico, o requisito para ser assistente técnico era ser pessoa de confiança da parte. E eu já defendia, olha, se o segurado, no caso aqui nosso, te colocar no processo, te nomear como assistente técnico, você vai ser, além de advogado, assistente técnico. A lei não proíbe essa acumulação. O Código Processual tinha como requisito somente ser pessoa de confiança da parte, não precisaria ser, então, um técnico especializado, isso era a função do perito, e aí, com a nomeação, você requeria o seu ingresso. Também uma discussão que, para mim, no novo Código, perde efeito. Por quê? Porque se o Código vem e diz que, pelo 469, você vai poder apresentar quesitos, e vai poder apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidas pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento, entendo eu que, como é que você vai apresentar quesitos suplementares durante a diligência se você não puder entrar nela? Está entendendo? Então, a meu ver, hoje fica também morta a discussão se eu posso ou não ter o advogado na perícia. Por que acontecia? Na verdade, essa proibição era porque o advogado também não se contenta em ficar quieto, né? No código antigo, nem o perito podia, o assistente técnico, desculpe, podia se manifestar durante o ato pericial. Ele tinha um momento próprio para isso. Ele, após a perícia, era aberto o prazo e ele se manifestava, então, no processo, o assistente técnico, e aí o juiz determinava a complementação do ato ou não. O novo código, ele tenta ser mais racional, mais efetivo, e aí ele junta tudo isso dentro do ato. Correto? Então, no código antigo, se nem o assistente técnico podia falar, quanto mais o advogado. Só que o advogado entrava lá e ficava discutindo, querendo falar, você não fez isso, não fez aquilo. Aí o perito também, peraí, né? Você tem hora para falar, companheiro. Fala no processo, fica aqui me enchendo os pacovar aqui enquanto eu estou trabalhando, sai fora. Tá? Aí agora, meus queridos, ele nem bravo pode ficar se a gente fizer pergunta. Só que veja, o código não está dizendo para você entrar lá e milindrar o perito, tratar mal o perito, discutir com o perito. O código está dizendo que você pode fazer sua manifestação diretamente a ele, para que ele já elabore um laudo só, com todos os termos que se entendem necessários. Beleza? Não é porta aberta para você entrar lá e tumultuar a audiência. Vá lá, faça seu trabalho, peça para que ele responda os quesitos complementares, eventualmente, se ele não quiser responder, diga para ele, então só deixe consignado aí, por favor, que eu fiz o requerimento, e daí você segue a vida, depois você vai discutir lá com o juiz que não foi respondido e pedir para que o juiz intime para que responda. Mas você pode ter garantido, então, a meu ver, a entrada na perícia. Veja quanta coisa foi mudando aí, então, na questão pericial no novo código. Tá? E aqui, o 473. Marque aí no seu código o 473, que vai dizer o que o laudo pericial deve conter. A gente viu na esfera administrativa, lá, o artigo da instrução normativa, e agora a gente vai ver aqui no processo judicial o que o laudo efetivamente tem que conter. No processo judicial. E um parênteses, meus queridos. Quando eu falei de especialista, essa situação vale para o processo judicial. O processo administrativo, eu não vou ter a necessidade de um médico especialista lá no INSS. Né? Vai ser o que está na vez lá no momento em que há a distribuição, quando você chega na agência e pega a senha. E outra coisa, né, meu povo? Não vamos ser aqui um pouco intransigentes nessa situação do especialista, porque a gente sabe que o Brasil tem as suas mazelas e vai ter cidade aí que não vai ter o especialista. Vai ter lugar do Brasil que você não vai ter o especialista. E aí,
né, você vai ter que ter um pouquinho de bom senso e flexibilidade, porque se você também for a ferro e a fogo, pode ser que você não consiga a perícia, porque Deus já falou, então beleza, então vamos aguardar até que um perito especialista, né, surja. Enquanto não surgir, a gente fica aqui aguardando com o seu processo suspenso. Né, vou oficiar aqui ao Conselho Regional de Medicina para que ele apresente um nome para mim. E aí, de repente, você está causando prejuízo ao seu cliente. Beleza? Vamos lá. Logicamente, a perícia vai ter que conter, inciso 1, a exposição do objeto da perícia. Então, né, presente perícia, visa lá a concessão do benefício por incapacidade, onde o cidadão, né, requer lá o benefício por estar com problemas na coluna, para lá. Análise técnica ou científica realizada pelo perito. Então, ele vai ter que dizer o que ele fez no ato pericial. Fiz a verificação de documentos, foram trazidos tais documentos, as datas dos documentos, aliado a isso, pedi para ele fazer os seguintes exames clínicos, porque eu tenho que saber o que ele fez para eu conseguir fazer o contraditório. E se ele fez um exame clínico que não tem relação nenhuma com a doença que o cara tem? O problema do cara é ficar com os braços abaixados. Aí ele fez o exame clínico lá e pediu para o cara levantar a camisa, por exemplo. Não, mas o problema dele é que ele fica muitas horas com o braço abaixado. Então, você não fez o exame clínico correto. Então, você tem que colocar aí para eu saber o que você efetivamente fez. Certo? 3. Indicação do método utilizado. E olha que lindo. Esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento do qual se originou. Olha lá! Lembra do parecer 10 de 2012 que eu falei há pouco? Um médico pode discordar de outro médico desde que o faça de maneira fundamentada? Esse é o parecer 10 de 2012 do Conselho Federal de Medicina. Por quê? É processo científico, gente. Você quando peticiona e o procurador do requerido peticiona, você está fazendo uma tese e ele está querendo uma antítese. Com base científica, você está dizendo lá, com base no fulano que disse isso, com base no ciclano, com base na decisão tal. Você está trazendo um amparo científico. A jurisprudência predominante é essa. Quando o médico diz que um está capaz ou está incapaz, eles têm que se fundamentar em algo. Isso é metodologia. E está agora dentro do processo. O parecer 10 de 2012, quando ele dizia que um médico pode discordar do outro, é porque, lógico, as opiniões conflitantes é que fazem a ciência evoluir. Mas eu tenho que fazer isso com seriedade. E veja, o parecer 10 de 2012, ele tem uma vírgula e diz assim, pode então um médico discordar do outro, desde que faça de maneira fundamentada, vírgula, assumindo o risco pela sua conclusão. Perfeito! Você quer dizer que o cara está capaz e que ele pode voltar para aquele meio ambiente do trabalho lá? Eu não discordo, então. Você ganhou. Só que você vai assumir a responsabilidade pelo que você está falando. Nada mais natural. E agora o código vem e diz, então, perito, você foi chamado para nos esclarecer. Você tem uma função importante aqui dentro. Então você venha para o processo, diga o que você vai investigar, o que você vai fazer para investigar, e diga como é que você está chegando a essa conclusão, e que essa conclusão não é só tua. Que você está se baseando na comunidade científica a qual você faz parte. Então o cara vai ter que dizer lá, com base, né, nos novos entendimentos do Conselho Federal de Medicina, essa situação gera tal consequência. Fibromialgia, por exemplo, eu já tive lá um processo em que o perito fundamentou, tendo em vista a conclusão do 13º Encontro Ibero-Americano de Medicina do trabalho, concluiu-se que fibromialgia não gera incapacidade. Foi a fundamentação dele, beleza, mas pelo menos ele dá subsídio para que você possa combater, para que o médico assistente possa combater, para que você possa procurar elementos. Não, isso daí já está ultrapassado. O entendimento atual é de que gera fibromialgia, por exemplo, né? No caso que a gente está colocando aqui. Então é por isso que ele passa a ter que tratar isso de uma maneira científica.
E aí vai gerar toda uma responsabilidade. Então, o quesito hoje, ao ser respondido, gente, você tem que fazer com que ele responda com base na resolução 10 de 2000, no parecer 10 de 2012 do Conselho Federal de Medicina, na resolução 1488 do Conselho Federal de Medicina e com base nos artigos do Código de Processo Civil. De repente, é a morte daqueles quesitos lá respondidos assim, não se aplica, prejudicado, vide corpo do laudo. Não, me coloca aí o que você está analisando. Para que eu e o juiz tenhamos uma amplitude maior sobre o caso concreto. Beleza? Então, fica de olho aqui, porque é dentro desse contexto que você tem que trabalhar e isso vai trazer situações favoráveis para você dentro do processo. E inciso 4, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes ou pelos órgãos do Ministério Público. Então você muitas vezes pergunta, quando começou a incapacidade? Não tem como afirmar. Pô, mas então o que você vai fazer aqui, meu companheiro? Você tem que afirmar alguma data. Só que você tem que afirmar uma data também com algum fundamento. É muito subjetivo, me apego ao documento X de data Y para chegar a essa conclusão. Porque eu não sei o que é pior numa perícia. Aquela que diz que o cara ficou incapaz na hora que entrou na perícia ou se ele ficou capaz na hora que chegou na perícia. Não acontece isso no caso concreto? Então, ele tem que responder de forma conclusiva a todos os quesitos apresentados. E aí o parágrafo 1º, por fim, vem dizer, no laudo, o perito deve apresentar a sua conclusão, fundamentação, com linguagem simples, coerência lógica, indicando como alcançou as suas conclusões. E veja, se o perito chegou a uma conclusão, você analisou a perícia e a perícia não tem fundamentação. E aí a sentença vai lá e diz, com base na perícia que constatou a capacidade, indefiro o benefício, na hora de você se manifestar, primeiro você tem que fazer um embargo de declaração aqui, a meu ver. Olha, a perícia está inconclusiva, não se manifestou sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo. Você já passou essa oportunidade. Você vai para o recurso inominado ou recurso de apelação. Preliminar aqui, não é reforma da sentença, não. Porque parece, está igual a Denorex, parece, mas não é. Parece que a sentença está fundamentada, porque ela está dizendo, com base na perícia, tal coisa. Só que, se ele está se baseando na perícia, a perícia tem que estar fundamentada. Se a perícia não está fundamentada, a sentença é fundamentada? Não, por decorrência lógica. Então aí, o teu recurso é o quê? Da nulidade da sentença por falta de fundamentação da perícia, e a sentença, ao se basear na perícia, desprovida de fundamento, também é infundada. E, portanto, nula. Só que lembre, toda vez que você falar de uma nulidade no processo, tem que demonstrar o prejuízo. Então você vai dizer, ao não ser verificado aquela situação pelo laudo pericial, ao não se fundamentar o motivo da capacidade, deixou-se de observar que o cidadão não pode carregar peso elevado, situação que tinha sido manifestada pelo perito, por exemplo, no corpo do laudo, gerou como prejuízo uma constatação de capacidade, quando, na verdade, ele está incapaz, deveria estar em gozo de benefício. Tivemos uma situação onde uma idosa já era dona de uma loja e ela fazia compras aqui em São Paulo, ela era do Paraná, fazia compras em São Paulo, fazia compra no Rio Grande do Sul de roupas, e ela tinha problemas nos joelhos e nos ombros. E aí o perito disse, num determinado momento, em que para ser dona de loja ela não estava incapaz. Mas se demandasse viagens ou guardar produtos acima da linha dos ombros, ela estaria incapaz. E aí a sentença veio e só se manifestou, para ser dona de loja está capaz. Não foi fundamentada de maneira adequada essa sentença. Aí a sorte que, no caso concreto, não gerou nem a nulidade. A própria turma recursal olhou e falou, não, mas o próprio laudo traz elementos que... E nós juntamos, daí depois do laudo, documentos que demonstravam as viagens, ela indo e vindo, as notas fiscais onde ela recebia mercadoria em mãos, e aí alterou-se o julgado. Mas veja, muitas sentenças, o que você tem que colocar não é a reforma,
é a nulidade dela porque se baseou numa perícia que não tinha fundamentação. Então você tem que estar bastante de olho nisso, porque isso pode te trazer resultados altamente favoráveis dentro do processo. E você acompanhou comigo aqui, nesta aula, nesta quarta aula, o que alterou o perfil das perícias do novo código. E você tem que trazer isso para dentro do processo judicial. Beleza? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Temos vários elementos a combater a partir de hoje, dentro do processo judicial, para que haja uma boa e eficaz perícia, para que você, de repente, consiga o melhor benefício ao seu cliente. Um grande abraço para você.